um grupo de advogados que atua na defesa da ativista Sarah Winter e outros afetados pelos inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes, divulgou uma nota pública após a prisão de Luciano Ayan na investigação de crimes de lavagem de dinheiro. Na nota, os advogados lembram que Ayan foi o principal fornecedor de subsídios, prints, recortes, gráficos, memes, à CPMI Fake News e, por consequência, aos inquéritos 4781 e 4828 do STF. Os advogados pedirão a nulidade de todos os atos oriundos da CPMI e do blogueiro e membro do MBL. Ouça a nota dos advogados. Nota à imprensa. Diante das gravíssimas denúncias do Ministério Público do Estado de São Paulo no procedimento investigatório criminal número 31 de 19 contra diversos investigados e o blogueiro Luciano Ayan, principal fornecedor de subsídios, prints, recortes, gráficos, memes, a CPMI das fake news e, por consequência, aos inquéritos 4781 e 4828 do STF, a defesa de Sarah Winter informa que irá requerer imediatamente a nulidade de todos os atos oriundos daquela CPMI e do aludido blogueiro e membro do MBL e seus imediatos arquivamentos. Como resultado, foi noticiada na última sexta-feira a prisão temporária de Alessander Mônaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes Afonso, este último mais conhecido como Luciano Ayan, guru e fornecedor de informações à CPMI e STF, através de 2 deputados federais conhecidos e acusado pelo MP de São Paulo de disseminar fake news, associação criminosa, sonegação de tributos, ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro. A defesa fez a leitura do referido procedimento investigatório criminal 31 de 19 do Ministério Público de São Paulo e da decisão do juiz da primeira vara de crimes tributários, organização criminosa e lavagem de bens e valores da capital, que determinou a prisão de 2 integrantes do MBL, sequestros e bloqueios de contas de inúmeros outros investigados ligados ao mesmo movimento e ficou estarrecida com o que foi narrado e documentado. Assim, mesmo de pleno conhecimento prévio da defesa e de qualquer pessoa com discernimento médio, são ainda mais fortes as evidências de nulidade de todas as provas colhidas e apresentadas por esse cidadão, através de 2 deputados federais e agora preso, o que se chama no direito que tais provas são frutos da árvore envenenada, ou seja, imprestáveis juridicamente, pois foram fornecidas por pessoa disseminadora de fake news e conduta reprovável. A defesa de Sarah Winter e dos demais presos de forma arbitrária, abusiva e ilegal informa ainda que tomará, a partir de segunda-feira, todas as medidas cabíveis no âmbito dos inquéritos 4781 e 4828 por tudo que já plenamente conhecido e agora com mais essas evidências requerer os seus imediatos arquivamentos pela total e inequívoca imprestabilidade de provas e vícios de nulidade insanáveis. Ademais, tomará também medidas judiciais apropriadas em razão das perdas e danos suportados por Sarah Winter e demais presos ilegalmente por atos oriundos de tais inquéritos contra todos aqueles que de alguma forma contribuíram para a destruição de suas intimidades, imagens e reputações. O Estado Democrático de Direito e a liberdade de expressão precisam ser respeitados. Assinam a nota os advogados Renata Cristina Félix Tavares, Paulo César Rodrigues de Farias, Laiane Alves da Silva, Paul Carsten Caleguilhos Kemp de Farias e Geraldino. Passo agora a palavra ao Dr. Paulo Faria. Obrigado, Bruno. Boa noite a todos. Boa noite, professor Carvalhosa, Dr. César, Dr. Rogério Greco, Dr. Roberto Delmanto. É uma satisfação, é uma honra estar aqui presente. E, na realidade, a minha presença é para corroborar essa brilhante explanação das ilegalidades e ilicitudes praticadas no âmbito desses 2 inquéritos, especificamente o 4781 e depois o seu filhote, que é o 4828. E eu gostaria de abrilhantar ainda mais, é uma honra abrilhantar a brilhante explanação do professor Carvalhosa e também do Dr. César,
a questão da ausência do tipo penal foi assim brilhantemente comentado pelo professor Cavalhosa, porque nós estamos diante de algo inusitado no Brasil, né, em termos penais, porque são pessoas sendo presas por crimes de opinião, por exercerem a liberdade de expressão e sem crime. Ou seja, não há um crime imputado a essas pessoas, senão a ideia de crime político. Porque, veja bem, no caso específico de uma das investigadas, que eu faço parte da defesa de Sarah Winter, e é com muita honra que eu faço parte dessa defesa, porque o que nós estamos defendendo é a liberdade de expressão. E nesse caso especificamente da questão constitucional, foi criado, até o professor César, o doutor César também falou, foi a questão do foro de prerrogativa. Por quê? Criaram um foro especial para a grande maioria dos investigados do inquérito 4781 e do 4828, ambos sigilosos, que não está na Constituição, no artigo 102. Então, assim, a ofensa à Constituição, não apenas aos preceitos, direitos fundamentais, como a ampla defesa, a própria dignidade da pessoa humana, a presunção de inocência, tão discutida no âmbito da Suprema Corte nos últimos 2, 3 anos, por conta da prisão de um ex-presidente que, condenado em 2 instâncias, ainda alega inocência, e porque ainda não transitou em julgado de acordo com a Constituição Federal. Então isso tudo está sendo jogado ao lixo. Porque o inquérito 4781, especificamente no caso do caso de Sarah Winter, por exemplo, foi porque ela disse uma frase de uma linha e ela foi incluída no inquérito das fake news. Uma frase de uma linha mereceu ser incluída nesse inquérito. Então, assim, é impressionante como nós vivemos um estado de exceção, principalmente a defesa dos investigados. Eu faço parte dessa fila de defensores, de advogados, que são com suas prerrogativas aviltadas, impedidos de exercer a advocacia tão essencial à justiça, lá no artigo 133 da Constituição Federal, aquela promessa que nós fazemos, a promessa do advogado, não, o juramento do advogado, prometer defender as leis, a Constituição. Então, tudo isso está sendo aviltado. E o que é pior, com a omissão da Ordem dos Advogados do Brasil. É lamentável, porque nós, advogados, não tivemos acesso ao inquérito 4781. A operação mestra de busca e apreensão que ocorreu no dia 27 de maio, até hoje, foi uma escolha do relator determinar que somente o apenso 70 fosse entregue, impresso dentro de envelope. Isso não quer dizer que nós, advogados, tivemos acesso aos autos, ou pelo menos aos autos digitais desse apenso 70, para conferir se realmente aquilo que a gente está recebendo é o que está lá. Então, chegou-se ao absurdo de um relator que é vítima, que é julgador, escolher determinar o que a defesa vai apreciar para poder defender o seu cliente que é investigado. Então, desde o dia 27, não tivemos acesso ao inquérito 4781. Tá? Tivemos acesso apenas a uma parte, o apenso 70, mas existem inúmeros outros apensos. Ao que a gente conhece, 74 apensos. Então, e há um fato estranho, por quê?
Por que não liberaram só o apenso 70, de acordo com a vontade do relator? Porque eu penso o seguinte, eu entendo que para você fazer a defesa do seu cliente, você tem que ter acesso à íntegra dos autos. Não tem como você fazer uma meia defesa. A defesa tem que ser integral, porque você tem que conhecer desde o início, desde quando ele foi instaurado, lá em março de 2019. Aliás, a delonga de tempo aí também deve entrar para o Guinness Book, como o inquérito do fim do mundo, como diz aí a mídia, e o próprio ministro Marco Aurélio corroborou lá no seu brilhante voto, vencido 10-1. Então, uma observação importante, em ambos os inquéritos existem dezenas de investigados. Porém, o 4828, que nós também estamos defendendo, Sarah Winter, nós recebemos a cópia integral. Agora, o inquérito 4781 nós não recebemos só o apenso 70, que foi o apenso autorizado pelo ministro relator do inquérito. Então, isso é ofensa à prerrogativa, isso é ofensa à Constituição. O artigo 133 é muito claro. A advocacia é atividade essencial à justiça. Como é que você vai fazer justiça? Como é que você vai defender uma pessoa investigada se você não tem acesso aos autos? Básico. Inclusive, o professor César até mencionou a súmula 14, a súmula vinculante 14, que ela é muito clara. É direito do defensor, do interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado pelo órgão de competência da Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, isso é um direito de defesa, e nós não tivemos esse acesso. Isso é uma grave ofensa às prerrogativas, isso é um grave momento que nós estamos vivendo e que a gente precisa lutar para poder evitar esse tipo de situação.